Bem-vindo ao canal Escatológico. Continuando a leitura do livro Quem Almoçou com Abraão, vamos ler agora o primeiro capítulo. E prestem bem atenção, pessoal, porque é bem interessante, tá certo? Muito interessante aqui. E terminada a leitura, né, desse capítulo, vocês podem estudar. Eu vou deixar algumas passagens aí a respeito do tema, alguma coisa escrita aí a respeito desse livro, ok? Algumas passagens, e aí vocês podem, se vocês se interessarem, vocês podem comprar o livro, né? Não estou ganhando nada para fazer a propaganda do livro não, pessoal, certo? Alguém sugeriu um comentário aí, em algum comentário de um vídeo, que eu fizesse aí, mostrasse algum livro e tal, né? Eu tenho muitos livros, né, interessantes, e pode ser que venha a ser uma série, né? Se vocês gostarem aí, posso mostrar outros livros, leituras interessantes, né? E porque o livro de papel, gente, eu acho que isso é imbatível, né? Mesmo que aí eles queiram acabar com isso, porque você tem a portabilidade, você pode riscar, manusear, é algo que você pode até abraçar, não é? Você tem um contato, não apenas intelectual com o livro, mas algo físico, né? É físico, e você pode ir para frente, para trás, imediatamente, sem precisar de outra coisa, né? De uma máquina. É muito melhor que o livro eletrônico. Você precisa de uma máquina, né, para poder manusear, para você ler. Então é uma coisa assim, não combina com aquele que gosta de ler, gosta de livro. Quem gosta de ler, gosta de livro, né? E não de letrinhas numa tela, tá? É muito bom, é muito prático, né? Mas não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. Você adquire até mesmo, como eu diria assim, você adquire você valoriza, né? Você adquire mas está difícil achar a palavra. Você adquire, como eu poderia dizer, um vínculo, né? Você adquire um vínculo com o livro. Então tem livros aqui eu tenho livros aí de mais de 30 anos, né, que eu já li, reli, tá lá com as minhas anotações, né? Então você personaliza o livro também, né? Ele fica fazendo, de certa forma, parte de você, certo? Não foi à toa, viu, que Deus revelou a palavra dele por escrito, tá? Ele colocou homens para que colocassem as suas palavras por escrito, né? Mediante o quê? Um livro. A palavra biblos significa livro, né? Daí vem o nome Bíblia, né? Livros, né? Então é isso. Mas é muito interessante, pessoal, né? Essa reflexão, né? Quem almoçou com Abraão? Capítulo 1. Quem almoçou com Abraão? Uma das crenças populares no judaísmo é que não é possível ver Deus. Nos 13 princípios fundamentais de fé do rabino Moshe ben Maimon, ou Maimônides, né, que viveu de 1135 a 1204, no hino de oração Igdal e no credo Anima a mim, encontramos as palavras: Deus não tem corpo nem forma corpórea. Esse entendimento vem de Deuteronômio 4,12.
O Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Aí está aqui em hebraico, né? Vai daber Adonai Eloken Matorre Asher Kol Debarim Ata Shemetzim. No hebraico é mais ou menos, viu, pessoal? Shemetzim o Temuná Ainaken Ruin Zulatikol. Então isso aí que eu li é esse versículo, tá, pessoal? Deuteronômio 4:12. Então vou tentar ler de novo aqui o hebraico, tá? Vai daber Adonai Aleken Mitor Raias Kol Debarim Atem Sumeim Utemuná Aneken Roim Zulatikol. O Senhor vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Contudo, este verso não diz que Deus não tem forma. Diz que o povo no Monte Sinai não viu forma alguma. Em seu contexto, o verso não está fazendo uma declaração acerca da visibilidade de Deus. Trata-se de uma advertência contra a fabricação de imagens de escultura e a adoração a ídolos, conforme os versículos 15 a 24 de Deuteronômio, capítulo 4. A convicção de que é impossível ver Deus é apenas parcialmente verdadeira. A invisibilidade de Deus também é reiterada na Nova Aliança. Então, ele fala isso, que a visibilidade de Deus é reiterada na Nova Aliança. Em João 1:18, a invisibilidade de Deus, foi isso que eu li, pessoal? A invisibilidade de Deus também é reiterada na Nova Aliança. Em João, capítulo 1, verso 18, nós lemos: ninguém jamais viu a Deus. João 5,37 diz: jamais vistes a sua forma. João 6,46 afirma: não que alguém tenha visto o Pai. Colossenses 1,15 afirma: ele é a imagem do Deus invisível. 1 Timóteo 1,17 afirma: ao Rei eterno, imortal, invisível. 1 Timóteo 6,16: a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. 1 João 4,12: ninguém jamais viu a Deus. 1 João 4,20: não pode amar a Deus a quem não vê. Com todos esses versos, é fácil entender por que as pessoas acreditam que seja impossível ver Deus. Entretanto, quando analisados em contexto, um quadro diferente aparece. O fato de que as pessoas normalmente não veem Deus não significa que seja impossível vê-lo. Antes, por causa de nossa condição caída, não nos é permitido vê-lo. Se vivêssemos Deus na plenitude de seu poder, morreríamos. Êxodo 33:20. Trataremos dessa distinção em detalhes na parte 2. Então, se vocês quiserem saber,
vocês comprem um livro, tá? Por um lado, é impossível ver Deus. Por outro, nossos patriarcas e profetas de fato viam alguém de tempos em tempos. Então ele afirma, né? Por um lado, é impossível ver Deus. Por outro, nossos patriarcas e profetas de fato viam alguém de tempos em tempos. Abraão viu esse alguém em diversas ocasiões. Então tem aí os versos, né, que ele coloca. Gênesis 12, 7. Gênesis 15, 1. Gênesis 17, 1. Gênesis 18, 1. Nós lemos aí todo o capítulo 18 de Gênesis no vídeo anterior, certo? Nos versos acima, a palavra apareceu em hebraico é a forma passiva do verbo ver. Ela indica claramente que Abraão viu algo e também poderia ser traduzida por foi visto por Abraão. Então na imagem aí vocês podem ver, né? Vocês podem ver Abraão vendo 3 pessoas, né? 3 homens, aí referidos no capítulo 18 de Gênesis, que eu recomendo que seja lido novamente aí por vocês. Nas 3 primeiras ocasiões, não temos uma descrição de quem ou do que Abraão viu. No entanto, no capítulo 18, a descrição é detalhada e específica. Estudiosos e comentaristas rabínicos se esforçam para explicar que esse capítulo não pode ser entendido como tendo um significado literal ou direto. Bom, isso é bem interessante, pessoal. Geralmente, quando um texto bíblico ele vai contra as nossas convicções, certo? As convicções que são decorrentes principalmente de tradição, nós geralmente reputamos como algo alegórico, né? Vide toda essa polêmica, até mesmo em meio cristão, a respeito do formato da nossa terra, certo? Que muitos aí dizem que aqueles que creem na literalidade da Bíblia nesses textos, que eles seguem uma seita, né? Ou estão cometendo algum tipo de heresia, sendo que é bem claro, né, o texto bíblico. Mas acontece o quê? Que a maioria de nós, certo, fomos treinados quando criança a acreditar em um formato da Terra diferente do que a revelação de Deus descreve, correto? Então você é pequenininho e a sua professorinha te ensina, né? Sua professorazinha vai ensinar você que você vive numa bola. E você vai contestar a professora? A professorinha do 1º grau? Do 2º grau não vai, né? Então esse tipo de coisa é muito comum de acontecer. Então naqueles textos, né? Por exemplo, lá de Josué, quando ele mandou parar o sol e a lua, algumas pessoas, né, que não querem ter esse conflito interno, não querem enfrentar isso, né? Porque é uma tradição, de que, até aquela tradição de que o cientista sabe tudo, né? Então ele não quer enfrentar, então ele simplesmente diz, isso é alegoria. Adão e Eva, alegoria. Tá, é mito, tudo mito, certo? Então essa é a desculpa mais comum, correto? Não obstante, a respeito, voltando no livro, né? Não obstante, o texto é explícito e dá detalhes muito físicos em suas descrições.
Certo? Então aqui, estudiosos e comentaristas rabínicos se esforçam para explicar que esse capítulo não pode ser entendido como tendo um significado literal direto. Não obstante, o texto é explícito e dá detalhes muito físicos em suas descrições. Então é tão físico, né, pessoal? Olha aí. Sintam aí o ventinho aí, ó. Essa imagem aí. Maravilhosa, o vento batendo aí na videira, né? Aí, aquele calor intenso. Aí. E Abraão vendo aqueles homens, né? E ele tendo uma experiência verdadeira. É uma experiência que pode ser descrita e como foi. E foi realmente descrita, né? Realmente foi descrito no texto bíblico. A verdade espantosa e inevitável é que o próprio Senhor, Adonai, visitou Abraão na forma de um ser humano. Vou reler. A verdade espantosa e inevitável é que o próprio Adonai visitou Abraão na forma de um ser humano. Eles almoçaram juntos e conversaram sobre várias questões importantes, desde a iminente gravidez de Sara até a iminente destruição de Sodoma. Por favor, ele diz aqui, por favor, separe alguns momentos para ler todo o capítulo 18 de Gênesis e depois acompanhe em sua Bíblia enquanto o analisamos. Então, da leitura do texto, descobrimos que Abraão viu 3 homens vindo visitá-lo. Quem são esses 3 homens? Um dos 3 foi chamado de Senhor. Aí é a palavra usada no texto bíblico, é o tetragrama, tá, pessoal? Senhor é Adonai, Yehová. Ou os outros dois eram anjos. Então Abraão viu 3 homens vindo visitá-lo. Quem são esses 3 homens? Um dos 3 foi chamado de Senhor. Os outros 2 eram anjos. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Gênesis 19:1. Esses não são 2 anjos quaisquer, mas os 2 anjos que apareceram a Abraão, correto? Eles eram os mesmos 2 anjos que estiveram ali com o Senhor e Abraão. Os 3 visitantes que Abraão viu foram o Senhor na forma corpórea de um homem e 2 anjos. Ele usa aqui a palavra Yehová, tá, pessoal? Mas eu estou lendo anjo, eu estou lendo Senhor, Yehová. Os 3 visitantes que Abraão viu foram Yehová. Eu vou falar Senhor, tá? Para ser mais compreensível aí para vocês. O Senhor na forma corpórea de um homem que Abraão viu e 2 anjos. Todos os 3 são chamados de homens no texto, tá? 2 anjos e o Deus homem, o Senhor homem, visitaram Abraão na hora mais quente do dia. Com requintada hospitalidade beduína, Abraão se colocou de pé e correu para dar-lhes as boas-vindas. Mas isso não foi simples hospitalidade. Uma razão que levou Abraão a ir correndo ao seu encontro foi ter reconhecido o Yehová homem. Ele já o tinha visto várias vezes. Abraão correu em direção a ele, prostrou-se e chamou-o de Senhor. A palavra aqui para prostrar-se pode ser traduzida tanto como prostrar-se quanto adorar. É a principal palavra hebraica para adoração. A palavra para Senhor aqui é Adonai, que é a forma plural de Senhor, mais frequentemente usada para fazer referência ao nome Yehová, ou Yehová. Em todo o capítulo 18 de Gênesis,
não há nenhuma indicação sequer de que Abraão não tenha reconhecido ou percebido com quem estava falando. Ele o trata como Jeová, como alguém que já conhece. Os 3 visitantes são chamados de homens por 3 vezes, nos versos 2, 16 e 22. A pessoa especial ou diferente no grupo é chamada de Jeová ou Jeová. 4 vezes. Versos 1 acima, 17, 22 e 33. Depois de almoçar e falar sobre o nascimento de Isaque, os 3 homens se levantaram para partir. Os 2 anjos seguiram adiante para cumprir sua missão em Sodoma. O Jeová, homem, permaneceu ali para conversar um pouco mais com Abraão. Abraão e Jeová discutiam questões de juízo e graça com respeito a Sodoma. Quando terminaram de conversar, os 2 anjos estavam quase chegando a Sodoma. O Jeová homem, foi embora, provavelmente para voltar ao céu. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se. Retirou-se Jeová. A letra aqui está pequenininha, pessoal. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se Jeová. E Abraão voltou para o seu lugar. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Os dois anjos tinham a missão de resgatar Ló. Lembram de Ló? Vocês lembram? A história dele é bem interessante, pessoal. Os 2 anjos tinham a missão de resgatar Ló e destruir Sodoma. Todo o encontro de Abraão com Jeová em Gênesis 18 é descrito em detalhes realísticos. O tempo estava quente, eles fizeram uma refeição completa, incluindo carne e leite. A destruição de Sodoma é tangível. Isto não é retratado como um sonho ou visão, mas como um evento histórico real. Podemos acreditar ou não que a Bíblia seja verdadeira. Contudo, é inquestionável que o texto bíblico considera que esse evento aconteceu literalmente. Nessa descrição temos uma assombrosa afirmação bíblica. O Senhor é visto, ouvido e tocado. O Senhor veio visitar o homem em forma humana. O maior obstáculo para um judeu religioso acreditar em Yeshua não é a afirmação de que ele é o Messias, mas de que ele é divino. Nos últimos anos, o movimento judeu ortodoxo Shabá tem feito alegações de que seu falecido rabino-chefe, Rebbe Schneerson, possuía atributos divinos. Entretanto, a visão deles é consideravelmente inferior ao nível da declaração que a Nova Aliança faz acerca da divindade de Yeshua. Em última análise, a questão fundamental é o nosso entendimento da natureza de Deus. A ideia de que Deus pudesse assumir a forma de um homem, uma forma corpórea, e visitar a humanidade não parece monoteísta. Certo? Não parece monoteísta, muito menos judaica. A raiz do problema não é a interpretação das profecias messiânicas, mas a essência de quem é o Messias. Pensar em Deus encarnado parece detestável, quase blasfemo. Contudo, é isso que vemos aqui. Nosso pai Abraão se encontra com Deus manifestado na forma de um corpo humano. Se Deus apareceu a Abraão em forma humana, então a principal objeção à divindade de Yeshua desaparece.
Gênesis 18 é uma passagem que revela Deus encarnado de maneira mais radical do que qualquer outro capítulo em toda a Nova Aliança, que significa Novo Testamento, tá, pessoal? Em hebraico, Novo Testamento, o Novo Testamento em hebraico é Abrit Hadashah, que quer dizer, né, é uma nova aliança, certo? Seria perfeitamente válido alguém dizer que não conseguem ver o visitante celestial de Gênesis 18 como Yeshua. No entanto, ninguém pode argumentar de maneira razoável que o texto de Gênesis 18 não descreve a aparição de Jeová na forma corpórea. Aquela aparição de Jeová a Abraão em forma humana afasta o argumento mais fundamental do pensamento judaico para não crer em Yeshua. Então as implicações são enormes, né? É muito interessante esse livro, pessoal, certo? Isso aqui, você quiser até evangelizar uma pessoa aí, né? Um judeu que não crê na divindade do Senhor, esse livro aqui é ideal, certo? Porque foi escrito por um judeu que se converteu a Cristo, correto? E um homem letrado, né? Um homem que estudou em Harvard, não é qualquer um, né? Ele, se é credencial, que importa, né? Que diante de Deus isso aí não importa, né? Mas se é credencial que importa, e é isso que se exige, né, para dar ouvidos a alguém, então esse livro aqui, né, o autor aí já preencheu esses requisitos. Na Nova Aliança, o capítulo 8 de João afirma especificamente que quem visitou Abraão foi Yeshua. Numa discussão acalorada com alguns líderes religiosos, a questão de Abraão veio à tona. Yeshua respondeu: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu, e de fato viu, e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Yeshua: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. João 8, 56 a 59. Yeshua fez várias declarações estarrecedoras aqui. Podemos entender porque os líderes religiosos ficaram ofendidos e tentados a apedrejá-lo. Yeshua disse que estava vivo antes do tempo de Abraão. Disse também que Abraão se regozijou por ver seu dia. Yeshua não estava querendo dizer que Abraão se alegrou numa visão ou por ver uma data no calendário. Ele se regozijou ao ver Yeshua no dia em que foi visitado por ele em Gênesis 18. Muitas traduções inserem incorretamente no verso 56 o pronome oblíquo o, e de fato viu-o, referindo-se ao dia. Abraão não se alegrou por ver o dia, ele se alegrou por ver Yeshua. Isso pode ser constatado facilmente pela resposta dos líderes religiosos, quando exclamaram atônitos: viste Abraão? Evidentemente entenderam que, de acordo com Yeshua, Abraão encontrou-se com ele e que viram um ao outro. Então, para vocês aí que gostam de ver filmes sobre máquina do tempo, tá, pessoal? Olha aí, tá na Bíblia. Tá na Bíblia.
Abraão viu Yeshua algumas centenas de anos antes que ele aparecesse na Galileia. Isso aí não é muito interessante? Parece até aquele livro lá do Cavalo de Troia, né? Que os caras pegam lá o berço, que é um artefato que o homem teria fabricado e voltado ao tempo para verem Yeshua, né? Voltar ao tempo de Yeshua. E há muita discussão e vários vídeos sobre isso, né, pessoal? Então ele diz que que Jesus está afirmando aqui que ele viu Abraão, conversou com ele. Eles viram, foi tete a tete, viu, meu amigo? Conversaram ali, ó. Almoçaram juntos. Outra declaração de Yeshua foi que ele existia antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase é uma referência ao nome de Jeová. O homem, em Gênesis 18, é descrito 4 vezes como Jeová. Jeová e eu sou o que sou são o mesmo nome. Êxodo 3, 14, 15. Que outra conclusão se pode tirar, senão que Yeshua está afirmando abertamente que ele é o homem Jeová eu sou, que almoçou com Abraão em Gênesis 18. Talvez Yeshua estivesse mentalmente desequilibrado, né? Alguns infelizes aí, né? Não vou nem falar isso, né? É uma blasfêmia até, eu acho, para falar nesse tipo de coisa. Deixa para lá. Yeshua talvez estivesse mentalmente desequilibrado, mas foi isso que ele disse. O texto está lá, pessoal. Está bem claro. Tem gente que fala aí, mas Jesus nunca disse que era Deus. Já vi tanta gente falar isso. Jesus Cristo nunca falou que é Deus. Aí toma lá mais um gole de cachaça e repete. Ele nunca falou isso. Não? Nunca falou isso, não. Talvez Yeshua estivesse mentalmente desequilibrado, mas foi isso que ele disse. E foi assim que os líderes religiosos entenderam suas palavras. Foi por esse motivo que ficaram enfurecidos a ponto de querer matá-lo. Claramente, Yeshua não estava muito preocupado com a opinião de seus ouvintes. Ele os deixou com apenas 3 opções. Temos 3 opções aqui, pessoal. 3. Primeiro, pensar que ele era insano, maluco, pinel. Matá-lo por ser um blasfemo, ou crer que ele era o Jeová homem que visitara Abraão. Para os líderes religiosos do primeiro século, decidir entre a insanidade de Yeshua ou sua divindade não era uma escolha muito fácil. Espera-se que nós, judeus, tenhamos o desejo de seguir as mesmas pisadas de Abraão. Deveríamos crer no mesmo Deus em quem ele cria. Se cremos que Deus apareceu a Abraão como um homem, nessa mesma medida, devemos crer que Deus pôde tornar-se homem outra vez. Não devemos crer nem mais nem menos do que isso. Nossa fé deve ser coerente com a de nossos pais. Isso aqui é um judeu falando para judeus. De acordo com a Torá e a Nova Aliança, há um aspecto de Deus que não podemos ver. E há outro aspecto em que ele aparece na forma corpórea de um ser humano. Essa dualidade de não ser possível ver Deus
e de ver Deus manifestado em forma humana é descrita por João da seguinte maneira: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. O Deus que não podemos ver é aquele a quem Jesus chamou de nosso Pai Celestial. Aquele que assumiu forma corpórea, que podemos ver e tocar, é identificado por vários nomes: Palavra de Deus, Anjo de Jeová, Filho do Homem e Filho de Deus, dentre outros. Trataremos dessas referências em detalhes nos próximos capítulos. Comprem o livro, pessoal, é muito bom, viu? A Nova Aliança declara que essa pessoa é Yeshua. Então, quem almoçou com Abraão? Quem almoçou com Abraão? Podemos ver um paralelo entre Abraão almoçar com Jeová, homem, em Gênesis 18, e Jesus comer com seus discípulos na última ceia e nas praias da Galileia. Pense na dinâmica de cada encontro: íntimo, porém assombroso; místico, porém material; divino, porém humano. Deus e o homem em comunhão numa refeição de aliança. Isso é incrível, não é, pessoal? Imagine o aroma e o sabor da comida. Olha a comidinha aí, ó. Olha que delícia. Tá aí nessa foto aí. Imagine o aroma e o sabor da comida, a transpiração ao sol quente do Oriente Médio. Imagine as conversas que mantinham sobre justiça, família e o reino messiânico vindouro. Eles puderam experimentar revelação eterna num contexto totalmente temporal. Você e eu somos convidados a essa mesma amizade de aliança que Abraão desfrutou. E com o mesmo Deus homem, o Senhor homem, ou Jeová homem, que ele conheceu. Fica a dica.